Muito obrigado, doutora Alejandra Corao, diretora interina da ONU-AIDS. Vamos ter a seguir um painel, enquanto as intérpretes devem estar muito cansadas. Ronald, você pode ligar sua câmera, por favor? O painel de hoje é formado com a representação da ONU-AIDS, com a doutora Alejandra Corao, está também o assessor de apoio comunitário, direitos humanos e gênero da ONU-AIDS, Guillermo Marques, está também no painel Ronaldo Céspedes Barriga, que neste momento é conselheiro da rede latino-americana gay latino e coordenador do comitê de direção do consórcio de organizações desenvolvendo um projeto de vários países com fundo global que se chama LEP. Ele está em Sucre, capital do estado plurinacional da Bolívia. Tínhamos convidado também a Stacy Velasquez, estamos vendo quando ela vai entrar na reunião, mas a Stacy Velasquez da OTRANS, talvez nós a conhecemos, mas talvez o pessoal da sala não, ela é da Guatemala e isso mostra a brecha comunicacional em que as pessoas nem sempre têm possibilidade de ter toda a informação. Vou começar pelo Ronald, agradeço a sua participação no fórum e neste painel. E voltamos para a apresentação da Alejandra. Ronald, a gente já tem discutido muito nos últimos 2 anos sobre esta questão. E de algum modo, se a Stacy não chegar, de algum modo, devemos falar de LGBTQI+. Na sua perspectiva, quais são as principais barreiras estruturais que vão continuar existindo nos próximos anos para o acesso dos homens gays, bissexuais e as pessoas trans e outras aos serviços de saúde? Bom dia, boa tarde e para alguns países, boa noite. A cada um de vocês eu agradeço a possibilidade de dialogar sobre esta questão tão importante no contexto desse fórum sobre estigma e discriminação na América Latina. Sempre é importante, eu acho, pensar o mundo a partir da visão da América Latina e o Caribe. O nosso continente, através de processos semelhantes durante certo tempo na história, nós temos compartilhado situações de opressão, marginalização e colonização. Portanto, a partir dos últimos séculos, a resistência permanente no nosso continente tem se refletido no espírito de resistência das pessoas que têm HIV e das populações afetadas pelo HIV. Quando eu falo em populações afetadas pelo HIV, estou falando de população indígena, camponesa, afrodescendente, imigrante, mulheres privados da liberdade, usuários e consumidores de drogas e outras populações que vão se tornando visíveis no cenário do nosso continente e em nível global. Algo que deveria ser contextualizado na sua pergunta também, Javier, é que quando nós falamos em processos estruturais, estamos nos referindo a termos não somente sociais, mas também geopolíticos, formas institucionais que, apesar das ações que nós podemos gerar como coletivo ou em nível individual, são formas estruturais que respondem também a dinâmicas históricas. Não é apenas entender a parte histórica em termos políticos, mas também em termos econômicos. O que o contexto da Covid-19 tem
demonstrado que não devemos descuidar que a nossa visão estrutural existe também um posicionamento estrutural econômico que tem consequências na qualidade de vida das pessoas. Em termos gerais, quando nós lemos a resolução da ONU sobre a declaração política do HIV, vemos que é um documento com boas intenções, que cai no mesmo erro que nós já observamos em outras declarações semelhantes no contexto da resposta ao HIV, que não toma os elementos objetivos que realmente afetam para dar uma resposta de longo prazo com relação ao HIV e ver essas dinâmicas estruturais que têm consequências na resposta interseccional, intercultural e entre as gerações. Com relação àquilo que compete quando eu falo do vírus de HIV. Nós podemos citar, de um lado, que estamos num momento em que nós já observamos com essa declaração, há uma emergência de um discurso conservador nos espaços globais que busca frear, parar as declarações muito mais radicalizadas ou muito mais determinadas sobre como abordar a resposta ao vírus de HIV. Com licença, desculpe que eu interrompa, nós concordamos plenamente, nós estamos indo para uma declaração política, já foi assinada, já foi aprovada e foi acompanhada pela Bolívia, Guatemala, Argentina. Talvez no mundo mais concreto e real, que tienen relaciones sexuales con otros hombres, la comunidad de las personas para trans. a comunidade trans, para as trabalhadoras sexuais, para homens que têm sexo com homens, continuam tendo barreiras estruturais. Como podemos alcançar as metas 2025? Porque os países já se comprometeram. Você tem alguma proposta em 2 minutos, alguma pista sobre quais são as barreiras estruturais nas quais nós podemos ter um diferencial como sociedade para os próximos 4 anos e meio? Eu poderia começar nesse sentido, Javier, fortalecendo a linha da educação. América Latina, como esse fórum está ligado à América Latina em geral, se algo nós temos observado como necessário são que as nossas populações têm que ter acesso cada vez com maior força aos espaços educativos que permitam também obter maiores competências, profissionalização e até quebrar as barreiras da limitação de acesso aos recursos e outras variáveis que têm uma consequência no contexto do nosso continente. E, de outro lado, o fortalecimento das redes regionais ou das redes locais de cada país poderia ser um fator importante, mas acredito, e com essa estaria fazendo a minha segunda contribuição, um dos sucessos possíveis no contexto da América Latina e o Caribe é que as pessoas que têm HIV e as populações afetadas do HIV que não limitem seu trabalho somente ao campo da saúde, mas também que tenha incidência sobre a vida com HIV em outros espaços, por exemplo, direito à água, soberania alimentar, segurança cidadã, isto é, que levem em consideração a pessoa que tem HIV ou que faz parte de uma população afetada pelo HIV como um ator político nos grandes temas, nas grandes áreas temáticas de debate no nosso continente, e quebrar essa visão de que somente através de uma medida neoliberal as pessoas afetadas ou que sofrem de HIV só devem tratar temas ligados à saúde. Essa visão, uma visão muito mais ampla, intercultural, interdisciplinar, plurinacional, acho que também pode ser uma grande contribuição para quebrar ou questionar estas questões estruturais, Javier.
Muito obrigado. Então, temos 12 minutos do painel e gostaria de, como disse a Alejandra, talvez um pouco às pressas, porque falou de muitas coisas numa única apresentação, gostaria de voltar para o Guilherme e perguntar um pouco mais. Vamos fazer assim de 3 minutos para poder equilibrar a participação, mas, Guilherme, queria perguntar sobre o que falou a Alejandra, sobre a aliança global contra toda forma de estigma e discriminação, que é algo muito importante no mundo, em particular na América Latina, como essa aliança pode colaborar, contribuir para o cumprimento das metas estabelecidas. Muito obrigado, Javier, boa tarde. É uma pergunta ampla e quero começar historicamente com a Declaração Política de 2016, um processo que reconheceu firmemente que a resposta a HIV devia ser uma resposta respeitando os direitos fundamentais do homem e das populações, reconhecendo também e se reiterou no processo e foi afirmado e reconhecido e estabelecido solidamente na estratégia contra a AIDS, o que o estigma e a discriminação é uma dessas barreiras ligadas a direitos humanos em termos de acesso aos serviços básicos, serviços de saúde, independentemente se é homem, mulher, trans ou outras. É importante, como a Alejandra falou, que a partir das metas estabelecidas, que existe e nasceu a plataforma ligada à Aliança Global para a Eliminação de toda forma de estigma e discriminação ligada ao vírus HIV. Essa aliança, o importante dessa aliança é que reúne atores globais importantes das Nações Unidas, mas também da sociedade civil e, em conjunto, tem estabelecido guias, diretrizes sobre as orientações que devem ser seguidas pelos países para a eliminação e para contrarrestar o estigma e a discriminação, sobretudo das populações chaves em vários âmbitos. O importante dessa aliança, eu vou apontar 2 pontos, que conduz os países a estabelecer um compromisso político, isto é, um compromisso em que o país e se compromete a realizar ações específicas no combate do estigma e da discriminação. Mas o interessante também da aliança é que orienta que não seja apenas um compromisso do Ministério da Saúde quanto a estigma e discriminação. Nós já vimos que há compromissos conjuntos e é estimulado a ação multissetorial. Temos visto isso no exemplo do Equador. O Ministério da Saúde, junto com o Ministério, com a Secretaria dos Direitos Humanos, assume o compromisso. E, portanto, é importante destacar quando um país assina a adesão à aliança está assumindo um compromisso político e nós sabemos que esse compromisso estabelece um precedente para começar a projetar, planejar e orçar, preparar orçamentos nesse sentido. E o segundo ponto, rapidamente, é que a aliança indica o que fazer, como fazer, com quem fazê-lo e onde agir para a eliminação dos pontos específicos em cada população e em cada contexto geográfico. Obrigado. Tenho uma pergunta da sala para você. Acho que você já tenha respondido as 2/3 partes, mas também apontar, como vocês disseram, a Aliança da América Latina e o Caribe é coordenada pela Rede Regional das Mulheres Trabalhadoras Sexuais. Isso já transmite uma mensagem chave para aqueles que ainda pensam que podem discriminar
de diversas formas, ou estigmatizar. A pergunta diz, o que é que a ONU-AIDS vai fazer para garantir que os líderes mundiais, os governos e os funcionários da saúde, as ONGs possam comunicar mais as mensagens de I igual I, como dizemos em espanhol ou em português, e as políticas de acesso ao tratamento do vírus de HIV com as diretrizes. Isso, de algum modo, gostaria de ouvir a perspectiva, a visão da ONU-AIDS. Eu acho que esse aqui é um dos componentes que se integram dentro do mandato do UNAIDS para garantir que a estratégia e os países consigam adotar as medidas que transformem os marcos legislativos, garantindo que dentro das ações biomédicas estejam atualizadas conforme os avanços tecnológicos e científicos. Vou fazer uma analogia rapidamente com relação às metas, tentando responder a pergunta. O fim comum de todos, em termos de metas, 95, 95, 95, quer dizer, precisamos que haja menos infecções, precisamos que as populações que já estão vivendo com HIV sejam saudáveis, com uma vida próspera e produtiva nas comunidades. E para alcançar os 95, 95, devemos alcançar a eliminação das barreiras estruturais. E aqui estão as metas 10, 10, 10. Eliminação do estigma e da discriminação, eliminação da violência e a eliminação dos marcos legais que não são progressistas, com leis punitivas e que criminalizam, por exemplo, a transmissão do HIV, que criminalizam o trabalho sexual, que criminalizam o usuário de drogas. Então, para poder eliminar, para poder alcançar essas metas 10, 10, 10, devemos sim ter uma resposta multissetorial, insistindo com a participação formal e estruturada e integrada dentro dos processos da tomada de decisões e de planejamento e alocação de recursos da sociedade civil e da comunidade, ou das comunidades. Javier, você sabe que no processo é importante que as comunidades indígenas, as comunidades de pessoas migrantes, as comunidades privadas de liberdade também fazem parte, devem fazer parte dessa resposta. E é nesse sentido, o papel do UNAIDS é garantir que nas mesas de negociação, nas mesas de debate, estejam presentes a sociedade civil e a comunidade, fazendo com que os governos estabeleçam os marcos legais apropriados para legalmente exigir que a comunidade, a sociedade civil participe. E, por outro lado, é claro, tudo que tem a ver com a divulgação, foi mencionado por nosso colega, a informação, comunicação, educação, ou seja, neste caso, I igual a I, mas isso é aplicável a outros aspectos também da nova estratégia, da resposta e do apoio que o UNAIDS está oferecendo aos governos e à sociedade civil. Obrigado, Guilherme. Nos últimos 3 minutos, Ronald, nós escutamos, por parte da Alejandra e também do Guilherme, as metas 95, 95, 95, que haverá prestação de contas em 2023 e depois em 2026. E as 10, 10, 10 também, claro. Queria escutar uma breve reflexão. Você acha que podem ser alcançáveis? Sim, não? Quais seriam os pontos, 3 pontos bem concretos, porque poderia não ser, seriam alcançados nos próximos anos, ou é ambicioso, porém são metas realizáveis? Obrigado, Javier. Nesse sentido, eu faria 3 comentários. Importante, em primeiro lugar, fortalecer a estratégia de maior engajamento por parte das populações acometidas. As populações acometidas ou afetadas não são incluídas sob uma lógica de participação cidadã, também não de controle social, não somente ser sujeito de mobilização, mas também serem sujeitos que fiscalizam as políticas públicas dos seus governos. Sem isso, não teremos mais do que políticas públicas fracas, não sustentáveis, de uma vontade sincera por parte do Estado na resposta ao HIV.
Segundo, é necessário que, na possibilidade de poder assumir os desafios dessa declaração política, possa ser entendida a complexidade que incide no dia a dia das pessoas, na sua realidade, que vivem com HIV. Então, não somente se esperaria por parte do governo o acesso a mais medicamentos, insumos sanitários, ou a reduzir as brechas entre estigma e discriminação, mas também dar àquele vivendo com HIV ou está afetado pelo HIV uma melhor qualidade de vida para viver bem. Por exemplo, no contexto da Bolívia, o fato de viver bem não significa apenas ser saudável fisicamente, mas também que você possa ter as condições ao seu redor, até o seu vínculo com a terra, para que sua forma de ser individualmente e também de forma comunitária possam viver bem. Isso vai além de uma lógica talvez restrita a um antropocentrismo. Uma outra questão, a necessidade de estender o debate quanto ao global. As redes sociais, elas podem nos permitir um elemento muito importante que muitas vezes alguns governos não gostam, mas é uma fortaleza, mesmo com os questionamentos atuais, para que ativistas de diversos continentes nós possamos confrontar o que está acontecendo nos nossos países e as violações gravíssimas aos direitos humanos para as nossas populações. E isso é uma coisa que concluo com isso que alguns governos, sem dúvida, não vão gostar disso. Bom, quero agradecer Guilhermo e Ronald também. Vamos passar ao seguinte painel e ao professor Nelson, que isto acabou de começar.